Oi, pessoal, tudo bem? Aula 2, então, hoje. A gente falou bastante, né, na primeira aula sobre a questão do posicionamento, sobre toda a estrutura do perfil, voltada mais para a parte da estrutura dele mesmo, da biografia, das fotos, das publicações em si, que são publicadas no feed. Então, só dando uma pincelada da aula anterior, da aula 1, que é bastante a questão da estrutura, né? Bem importante que a gente viu, então, aquelas 9 postagens, né, que eu falei na aula anterior, que é importante trazer essa consciência e vocês, para que fique mais claro no entendimento de vocês, como funciona a estrutura, né, a base do algoritmo, vocês precisam entender que dentro do próprio Instagram existem várias redes sociais, né? É uma rede social com várias redes sociais dentro. Os stories é uma rede social, o próprio feed. Dentro do feed tu tem os reels, que é uma outra forma de interação. E cada ferramenta, ela tem uma entrega, ela tem um objetivo. Então, dentro do feed, né, a gente trabalha com as postagens, como eu falei, então, na aula anterior, com objetivo, né? São 9 postagens, 3 que a gente deixa ali fixadas, né? Que eu acho bem importante, que traz um pouco de valor para a marca, um pouco de conhecimento sobre a tua pessoa, sobre o teu produto ou serviço. E também toda uma questão dessas 9 publicações entregarem realmente a solução, né? Trazer coerência e a solução para o problema que tu acaba resolvendo. É basicamente para que vocês entendam, tá? A parte do feed é como se fosse um alimento diário para os teus clientes, para os teus seguidores, para quem está chegando no teu perfil. Então, tem que ter essa estrutura bem definida. Para que vocês consigam compreender, né, a dinâmica de cada um, só relembrando, né? Na parte do criativo estático, é importante a gente trazer uma pegada um pouco mais impactante, né? Muitos usam uma foto de perfil mesmo, até a própria parte do quem sou eu, né? Um exemplo de criativo estático, porque é a foto da pessoa ali e o que a pessoa é, o que ela faz, é um criativo mais estático. Depois tem a parte dos carrosséis. O carrossel, por ele se tornar vários posts, né, que tu vai passando, é importante tu trazer ou a parte de autoridade mesmo, ou a parte de conexão. Ali tu pode trazer informações sobre o teu produto, sobre o teu serviço, como tu resolve, né, como tu trata a dor do teu cliente. Então, dentro desse carrossel também é bastante importante tu trabalhar isso aí. E o último carrossel, de preferência, tu trabalha aquela chamada de ação, né? Coloca as informações, coloca o teu contato e faz aquela chamada de ação para direcionar ou para o teu site ou para o teu WhatsApp, toda essa questão, tá? Então, pincelando a questão dos reels também. O que o algoritmo ele leva em consideração quando tu vai fazer a publicação de um reels? Ele é basicamente uma interação com o público. É a questão de justamente tu entregar um conteúdo que seja fluido, que seja, né, absorvível, mas ao mesmo tempo que a pessoa consuma esse conteúdo como um todo e de preferência, né, ela interaja. Então, vocês já devem ter percebido alguns reels que começa com um gatilho, né, uma imagem assim, uma imagem que chama atenção, né, capciosa, e de repente um texto gigante. O objetivo desse Reels é que se tu segurar, né, o dedo na tela, ele fica travado e tu consiga ler o texto. Isso é uma interação com o conteúdo. O algoritmo ele entende que esse conteúdo é bom e ele vai entregar mais. Então, essa interação dentro do Reels é muito importante. Tem vários Reels também que das dancinhas, né? E apontando para um lado e vários pontos. Isso é tudo com que tu desperta um gatilho no teu cliente que ele precisa ler aquilo que está sendo escrito, né? Não é só tu mostrar ou só tu interagir. E ele vai travar a tela para conseguir acompanhar o conteúdo. Então, é uma forma do Instagram entender
de que é um conteúdo relevante, porque tem bastante gente segurando, né, travando a tela para conseguir absorver esse conteúdo e ele vai entregar de maneira mais rápida. Só relembrando, né, a aula 1, que foi com questão do posicionamento, toda a estrutura, né, do que é importante, e trazendo esses detalhes aí que eu acho que é bem importante para a gente ter um conteúdo bem estruturado na parte de publicação de feed, tá? O objetivo da aula hoje é a gente trabalhar a parte do que envolve, né, as vendas atrás das sequências dos stories, que também é muito importante. Então, os stories, é uma rede social dentro do Instagram, que é o que mais converte hoje dentro do algoritmo em vendas. Então, as mentorias que eu tenho participado, muitas delas, eles até trazem essa verdade de que mais vale tu postar menos no teu feed, né? Trazer um conteúdo relevante, sim, mas de repente não precisa ter aquela coisa de ficar postando todo dia. Mas a parte dos stories, eles sempre batem bastante nessa tecla de que é importante todos os dias com coerência. Porque da mesma forma que eu falei na aula 1, tá, pessoal? É importante que a gente não saia da nossa bolha, porque senão bagunça o Instagram. Teve bastante gente que me chamou no direct porque eu trouxe aquela questão de comprar seguidora, essas ferramentas, que isso aí buga o algoritmo. Se tu começou o teu perfil e de repente quis crescer de uma maneira mais fácil e achou que tu ia conseguir vender alguma coisa nesse perfil que tu comprou seguidor, é vantagem tu começar tudo do zero, porque tu não vai conseguir entregar, tu não vai conseguir trabalhar com o público nesse perfil. Então, como eu falei na aula 1, quem não assistiu, volta à aula 1, que é bem importante. Aqui uma aula vai ser complementar da outra, são 4 aulas, como eu já venho falando, né? Pra gente trabalhar bem essa parte de estrutura, pra gente entrar com a venda em si no treinamento. Então, a aula 1 foi bastante essa estrutura, né? Essas informações de que não adianta comprar seguidor, porque tu só bagunça, não adianta tu ficar seguindo coisas que tu não tem interesse, não adianta tu simplesmente ficar ali no ócio, né, dentro da rede social. Se tu quer trabalhar com o Instagram para venda, tu tem que entender que é uma ferramenta, né? Ele tem que trabalhar para ti, é um funcionário. Então, tu não vai ficar ali batendo papo à toa, né? Tu tá buscando coisas que te interessem. Eu, por exemplo, eu sigo o que eu acho que acrescenta para mim. Então, o que aparece o tempo que eu fico de tela ali, é um tempo que eu tô ou aprendendo, ou modelando, ou fazendo alguma coisa que vai acrescentar no meu negócio. E isso o próprio algoritmo ele entende. Quanto mais eu fico buscando esse tipo de perfil, mais o algoritmo me entrega. Então, é esse o objetivo, né, como um todo. Então, dentro dessa rede social, é importante a gente ter essas dinâmicas bem esclarecidas para a gente saber qual é o foco. Aí teve bastante gente que me pediu da questão profissional e pessoal. Eu acho assim, ó, pessoal, depende muito do que tu quer, tá? Eu, por exemplo, no meu, eu tenho um só, porque eu não uso o Instagram enfim, passar tempo. É o meu objetivo, é o meu negócio mesmo. E eu trago a ideia de lifestyle, de estilo de vida. Então, eu trago um pouco da conexão que eu falei na aula anterior, a questão com a família, a questão da suplementação, de uma alimentação mais saudável, de uns exercícios. Então, eu trabalho dentro da minha rede profissional, eu trago também essa consciência, né, com essa conexão de estilo de vida. Agora, eu tenho, sei lá, um exemplo, né, um perfil de um sexy shop, por exemplo. Eu não vou ficar trabalhando o meu estilo de vida dentro de um perfil de sexy shop. Então, é importante tu ter um profissional e um pessoal, separa as coisas. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho bastante seguidor no meu pessoal e eu quero agora migrar, então, essa galera aqui é uma galera que consome, né? Acontece comigo também, eu entrei numa mentoria e eu questionei o meu mentor, porque como eu tô nessa fase de transição de carreira, no meu perfil, eu tinha muito consumidor do meu produto físico, né? Que é a prestação de serviço. E agora, transicionando para a parte do digital, tu acaba perdendo um pouco desse público. Então, eu até questionei que seria ideal eu criar um outro perfil, né? Mas como a comunicação tá falando a mesma coisa, ele orientou, sim, de repente fazer um novo seria interessante,
mas transicionar essa galera que está no meu pessoal, vamos supor assim, pro profissional, ou de prestação de serviço pro digital. E como eu faço isso? Se de repente tu tá nessa situação, né, de que tu tem um pessoal mais nichado e tu tem uma galera que consome teu produto e tu quer trazer esse público pro teu profissional. Vai criando publicações, stories e já vai marcando a tua página e vai reciclando esses conteúdos que tu acha interessante, que teve esse engajamento desse pessoal. Então vai transicionando essa galera aí para esse novo perfil. É bem simples. E esse novo perfil, sim, tu trabalha bem forte a parte do brand, da tua marca. E o que é importante, né? Vocês podem observar. Na aula 1, eu fiz uma gravação da aula. Não sei se vocês perceberam, se vocês assistiram a aula até o final. O celular estava mais na diagonal, eu não estava olhando diretamente para a câmera, porque eu estava com o estúdio do computador na aula ali aberto. Então eu estava falando com o público do computador e a aula que eu disponibilizei para a turma é a aula do celular, que eu estava gravando numa câmera aleatória. E foi uma gravação que eu não me preparei para a aula, para trazer essa consciência para vocês. Por quê? Várias pessoas também me falaram, nossa, Glócia, que diferente que foi a aula, né? Porque a impressão que se teve do ambiente é que não foi um ambiente profissional. Hoje vocês conseguem perceber a diferença do ambiente? Eu tô trazendo mais profissionalismo pro que eu tô mostrando para vocês, vocês não concordam? Eu tô num ambiente onde eu trabalhei a parte de luminosidade, tem a luzinha aqui no fundo, tem a luz natural aqui da janela. Eu tô trabalhando a questão da minha conexão, que eu gosto bastante dos verdes, das plantas, da natureza, até pela questão da massagem, do reiki, das energias, terapias, né? E eu tô trazendo um dos meus símbolos, que nesse caso não é as mãozinhas, né? Mas é muito forte a questão do Buda aqui atrás. Então aqui é a diferença, né? Da primeira aula num ambiente aleatório. Eu não tô dizendo para vocês que precisa focar tudo isso, tá? Mas eu quero que vocês percebam a diferença. O que comunica melhor o produto, tá? A postura que eu tô tendo hoje, tá? Reparem, podem reparar na roupa, nos acessórios. Não precisa ser uma maquiagem muito pesada, mas, né, o cabelo lavado, limpinho, arrumado e o ambiente. E eu trazendo esse assunto, ou o ambiente da aula 1. Então, eu trouxe essas partes, né, esses extremos, para vocês entenderem que às vezes a gente quer entregar, né, um conteúdo ou um produto, cobrar um valor, e às vezes a forma como a gente está divulgando não está sendo atrativo para o meu público. Então, isso é bem importante, tá, pessoal? Eu não tô, como eu falei na aula 1, tá? Até a própria face, né, base do Instagram tá passando por algumas mudanças, porque tá tudo muito engessado, muito profissional, e tá ficando pesado para quem trabalha com isso, porque realmente a competição tá ficando muito grande e tá perdendo um pouco de tempo de interação com redes sociais vizinhas, né? Que eu trouxe até a consciência da minha mentora ali, que ela foi pesquisar ali no TikTok o que estava acontecendo, que o pessoal tava ficando mais tempo em tela. Então era uma coisa mais despojada, mais espontânea. Então a questão do estar mais à vontade, mais espontâneo, não tira a questão do profissionalismo, da tua postura do produto que tu quer entregar. Então eu trouxe esses extremos justamente para vocês observarem a diferença e conseguirem entender que a primeira forma que a gente tem de se vender é o visual, tá? Teve um ensinamento que eu peguei, que ficou marcado para mim muito, na época que eu trabalhava em vinícola como sommelier. E eu usava nos cursos que eu fazia, eu acabava ministrando curso de degustação, e um termo que eu usava muito para facilitar a parte, né, da análise sensorial do produto. Que a degustação é exatamente um namoro, né, uma paquera. E isso eu acho que se enquadra para tudo. Primeiro, atrai o teu visual. Tu primeiro olha e alguma coisa te chama atenção. Depois que tu olha, que chamou atenção, tu começa a analisar, e no caso da análise sensorial, né, tu vai ver se o aroma tá agradável, para depois tu provar. E é
na verdade, é tudo assim. Primeiro é o visual, porque é o que mais te impacta, é o mais perceptível. Então, como está o visual do teu produto ou teu serviço, se está coerente com a tua entrega, tanto na questão de valores como na questão de conteúdo, né? Então, como está o teu visual? Depois, como é que tá a tua conexão, a tua interação, o engajamento com o teu público, porque é muito importante tu entender se o que tu tá entregando é importante, é relevante para quem tá do outro lado da tela, porque só assim tu consegue ter um ciclo, né, de reciclagem do conteúdo. Se para vocês esse conteúdo que eu tô entregando é importante, eu vou continuar produzindo. Senão eu vou seguir para outra dinâmica, outro conteúdo. Então, essa questão do sentir, né, o perfume da atmosfera como um todo, para depois tu degustar. Quando a gente fala de consumo de produto, é justamente isso. Eu olho, me atrai o visual, eu vou percebendo, né, eu vou analisando, eu vou questionando, eu vou seguir, eu vou pesquisar aquele conteúdo um pouco mais e depois, por último, eu resolvo comprar de fato um produto ou experimentar, ver se aquele serviço é o ideal para mim. E aí, não pensa que terminou. Depois tem toda uma estrutura de remarketing, né? Porque o mais importante de buscar novos clientes é manter os velhos. Então, isso também a gente vai trazer no treinamento, que é toda essa questão de comportamento de venda, né? Não basta eu trazer um monte de cliente, de seguidores para minha marca, para o meu conteúdo, para o meu serviço, se eu não consigo me relacionar com ele, ou se eu não consigo fechar a venda com ele, ou também se eu não consigo trabalhar um remarketing, oferecer um novo produto, uma nova oportunidade para ele se manter em contato com a marca. Então, isso tudo conta, tá? Voltando para toda a parte dos stories, então, a estrutura, a sequência, que é o mais importante. Isso tudo que tu vai produzir, depois de um tempo, tu vai deixar salvo como um destaque, e esse destaque ele vai fazer o que a gente chama de entrega automática. Então, muitos profissionais da área dizem, a venda no automático. Como é que acontece essa venda no automático? Hoje, com toda a tecnologia e toda a inteligência artificial, tem a possibilidade de a gente colocar aqueles robozinhos, né, de automação, mas eu não acho isso muito interessante, porque acaba ficando bem frio toda a estrutura. Mas dá para agilizar bastante parte do processo. Então, as mensagens iniciais de boas-vindas, toda essa estrutura de quem tu é, de telefone de contato, dá para agilizar e tu não fica ali gastando tua energia com isso. Tu consegue trabalhar de uma forma um pouco mais incisiva e mais rápida, sem dedicar tanto tempo da tua energia. Mas o mais importante é tu trabalhar uma estrutura que convença, que vai funcionar como se fosse a página de venda do teu produto. Então, pensa comigo que o teu destaque ali no Instagram, ele tem que funcionar como uma página de venda. O que a página de venda de qualquer produto faz? Hoje, com a venda na internet crescendo, ela basicamente trabalha a quebra de objeção. Então, tu precisa ver, né, analisando, como eu falei lá na aula 1, analisando a tua persona, tu tem o conhecimento da dor, né, dessa persona. O que essa pessoa, esse público precisa e o que tu consegue oferecer. E a partir disso, tu vai quebrando as objeções. Por exemplo, dentro da minha rede de massoterapeutas, como eu sou a minha persona modificada, eu tenho consciência de que a nossa profissão, ela não consegue se manter por muito tempo, porque é um trabalho repetitivo. Se eu não cuidar da minha alimentação, não fizer um exercício, não ter uma suplementação e um bom acompanhamento, eu tenho desgastes, principalmente nas articulações, por causa dos movimentos. Então, isso é uma dor, né? De não poder trabalhar por muito tempo nessa área e por eu ter essa questão de que enquanto eu estou em atendimento, é a única coisa que eu consigo fazer. Eu não escalo o meu serviço. Eu troco tempo por dinheiro. Isso é uma dor do meu público. Eu entendendo essa dor, eu trago essa consciência, né? E quebro essa objeção com o produto que eu posso oferecer, que é baseado na questão dos treinamentos, né? Ou de como tu te posicionar para gerar uma estrutura, né, escalável dentro da massoterapia, que não é só com um funcionário, com um prestador de serviço. Para te escalar dentro de prestação de serviço, ou tu treina pessoas, ou tu desenvolve o treinamento para venda online. De qualquer uma das duas formas, dentro da minha área, é treinando pessoas, tá? Ou vou treinar uma equipe física para atender no meu espaço,
ou eu vou treinar uma rede de franquia e desenvolvo esse espaço, uma franquia com investidores, ou eu vou fazer um treinamento online. É a única forma dentro da prestação de serviço que a gente consegue escalar, que é o tal do monetizar o conhecimento. Eu trabalhei, eu fiz tão bem aquilo por tanto tempo que eu entendi toda a ferramenta e agora eu vou oferecer para outras pessoas que queiram caminhar o mesmo trajeto que eu. Então, dentro disso, do próprio destaque, é justamente isso que eu quero fazer. Eu quero quebrar essas objeções, tirar essas dúvidas, para que fique bem claro, para quando eu chegar no final e tiver uma chamada de ação, para ele ir para um grupo, para ele ir para uma página de vendas, ou para ele fazer, de fato, o agendamento do teu serviço, fique claro que sim, aquilo que tu está oferecendo é realmente o que ele precisa. Então, basicamente, as estratégias que a gente monta dentro dos stories é isso. Não precisa ser a estratégia como um todo, todos os dias, porque dá trabalho, tá? Não eu tava conversando ontem também com um estrategista digital e a gente entrou na discussão de que a forma como vendem o marketing digital, eu acho que tá muito equivocada. Porque para ti conseguir alcançar o nível que muitas pessoas vendem, tu tem que quebrar a cara, investir, testar, validar. Então, é trabalho. Não adianta querer dizer que existe dinheiro fácil, que vai... Depois que tu valida o teu produto, que tu consegue, sim, jogar tráfego para dentro e ter aquele retorno escalável gigantesco, é ótimo, né? Tem toda a bonificação. Mas até tu chegar lá, tu tem muito trabalho para fazer. Tu tem que desenvolver a arte, tu tem que desenvolver uma estrutura, né, que seja coerente com aquilo que tu quer entregar. Então, é tu entendendo o teu negócio e entendendo principalmente o que tu quer fazer, o que tu quer entregar. Então, dentro dessa estrutura dos stories, o que eu acho muito importante é desenvolver um método, tá? E esse método a gente chama basicamente do método 1, o principal é aquele arroz e feijão. O que é o arroz e feijão? É aquele que tu vai postar todo dia, tá? Ou quase todo dia de preferência. Não necessariamente tem que ser aquela coisa perdida, tá? O ideal é cria essa estrutura e posta ali tudo numa sequência que a pessoa já, tu entrou no Instagram, fez as tuas publicações e deixou rolando. Porque se tu ficar cada pouco postando, hoje, agora um café da manhã, depois a foto do teu almoço, o teu público fica perdido, ele nem entende o que tu quer mostrar. Então, é interessante tu seguir essa ordem e essa estratégia para te conseguir elevar o nível de consciência desse público, para se ele hoje não está consumindo o teu produto, mais adiante ele entender que sim, tu precisa desse produto e ele possa vir a comprar de ti. Então, é basicamente o objetivo, né, dessa estrutura é justamente tu entrar, entregar a solução do teu problema e deixar o próprio algoritmo trabalhar para ti, como se fosse realmente a tua página de venda. Então, tem o arroz e feijão que tu vai postar todo dia de uma forma que seja leve para continuar no engajamento, que é a questão do estilo de vida, que é a questão que vai gerar aquela conexão também, né? É a questão de rituais, por isso que é muito importante tu entender da tua marca e do teu produto. Porque é através desses rituais, é através dessas imagens, dessas estruturas que tu vai te conectar. Por exemplo, eu tenho o Buda aqui atrás. Se eu postar uma foto do Buda nos stories com um texto de bom dia, eu tô trabalhando a consciência do meu público. Toda vez que tu vê um Buda, tu vai pensar, né? Tu vai lembrar de mim. Toda vez que tu vê as mãozinhas, tu vai lembrar do meu logo. Então, aos poucos, eu tô trabalhando a questão, né, de brand mesmo, não de marketing. É a questão de valores da minha marca. Então, eu vou trabalhar esse arroz e feijão com os rituais que eu acho importante, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu valorizo bastante a questão dos shots, que eu trago também dentro do protocolo que eu atendo de massagem desintoxicante. Então, tem a questão dos shots, que eu trabalho como ritual, a própria leitura, os próprios estudos que eu mostro, né? Várias vezes eu faço print e fotos minha estudando. Então, são rituais que envolvem valor para minha marca. Isso é muito importante tu trabalhar, porque tu vai trazer autoridade e conexão. Tu trabalha essas duas
esses dois assuntos numa publicação só. E outra coisa é a questão das próprias cores, as fontes, procurar trabalhar sempre essa mesma identidade visual para ficar claro e objetivo quando tu tá falando do teu público, tá? Então é bem importante. O arroz e feijão é como eu falei, é questão de estilo de vida. Por exemplo, eu vou sair fazer uma caminhada, né? E eu falo bastante sobre a questão por se tratar, né, de saúde e beleza, um nicho. Então, é coerente, fica dentro da bolha. Então, sempre busca a questão de manter, né, a comunicação com o teu público. Te mantém na bolha. Não foge muito disso, mesmo dentro do arroz e feijão. Então, isso tudo tu vai trabalhar essas sequências, né, todos os dias. Como é que eu trabalho essa sequência? A sequência, ela vem muito forte na pegada da jornada do herói. Se vocês forem acompanhar qualquer filme que tem, um exemplo, o próprio Titanic, né? O Titanic, ele teve toda uma estrutura de jornada do herói dentro do Titanic, tanto é que é o sucesso que é até hoje, né? Tem toda a parte da história, da mocinha, que ela passa por todo um processo de fragilidade, depois ela conhece um grande amor e ela se abre para algo completamente diferente, ela se permite viver uma experiência diferente, depois ela tem toda uma virada de chave, porque é uma postura que ela tem que assumir de encarar a realidade e realmente mudar, né, o estilo de vida que ela está despertando, porque ela passou por toda a dor de que o que ela estava vivendo não era o que ela queria, ela experimentou algo fantástico, então tem toda essa jornada do herói que tem essa virada de chave aí, e depois vem toda a parte do ápice, né, o final ali, que no caso, ela, no final do filme até, o mentor, né, a postura do mentor, que seria do Jack, de pegar a Rose pela mão e mostrar essa trajetória ali, de que o que ela estava vivendo realmente não era o que era coerente com o estilo de vida dela e com o que ela queria, que ela podia experimentar algo melhor. E ele fez todo o trabalho do mentor mesmo, com a Rose, mostrando toda uma trajetória melhor. No final, sim, ele acaba tendo um fim trágico, né, para salvar a mentorada, vamos dizer assim. Só que o final do filme, que é a jornada completa do herói, é ela, né, devolvendo pro oceano o corrente, né, que é o coração e tal, como se ela tivesse transbordando tudo aquilo. Então, ó, eu entendi o que tu fez comigo e agora eu tô passando adiante esse conhecimento. Então, a jornada do herói é mais ou menos isso, que vocês conseguem acompanhar. Então, vocês vão trazer toda essa postura, né, de sim, eu estou nessa fase, porque como eu falei na aula 1, não existe nada que se mantenha por muito tempo se não for verdadeiro. Então, qual é a fase que tu tá? É bem importante, trabalha essa questão, né? É importante tu ter também objetivo e trabalhar, né? E trazendo para tua audiência as tuas conquistas, que também traz uma conexão e um engajamento, e toda essa tua trajetória como a jornada do herói, né? As trajetórias que funcionam muito, principalmente para nicho de emagrecimento, é a questão de antes e depois, é a questão de toda a mudança de mentalidade, aqueles rios, né, que pega a pessoa, vamos supor, obesa, passando por todo um sofrimento, e aí depois tu trabalha toda essa questão de consciência, essa questão de reeducação alimentar, de disciplina, de estilo de vida, até chegar numa postura um pouco mais saudável e mais atrativa, né, para a parte que tu realmente quer entregar. Então, é basicamente essa é a estrutura da jornada do herói que tu vai trabalhar dentro dos stories. É uma novela, né, um seriado realmente, porque a própria proposta, né, é baseado em histórias. Eu quero contar a minha história dentro do Instagram. E eu posso trabalhar isso de uma forma de entrar, postar e sair, não preciso ficar durante o dia postando cada pouco uma coisa. Então, tu cria uma narrativa, é interessante até para te organizar nas tuas publicações. Por exemplo, na segunda-feira tu quer trabalhar a parte de organização, se tu trabalha com mentoria ou, enfim, com e-books, como tu organiza teu produto, como tu organiza tua agenda, se tu trabalha com prestação de serviço, e cria uma narrativa em cima disso. Aí tu acorda, tu toma café, teu estilo de vida, assim, eu tomo café, ou faço jejum, eu tô falando mais pra parte do meu nicho, né? Depois eu vou pegar minha agenda, vou organizar as reuniões que eu tenho, os agendamentos que eu tenho, crio toda uma estrutura para organizar a minha semana. Então tu cria uma jornada do herói em cima
da história que tu quer contar. E isso tu vai fazer, esse arroz ou feijão, trazendo os teus símbolos, os teus rituais, todos os dias, né? Só que vai ter aqueles dias que tu vai ter que trabalhar a elevação da consciência, que é justamente o objetivo. Tu quer mostrar pro teu público que ele tem uma dor, né? Por isso que ele caiu no teu Instagram, porque ele se comunicou com alguma coisa, ele tem uma dor, só que ele ainda não tem consciência dessa dor. Então, tu vai começar a despertar essa dor ou elevar o nível de consciência desse público, que é também através dessa jornada do herói. E aí, tu vai criar, então, toda essa estrutura da dor, né? E trabalhando essa dor. É a elevação mesmo da consciência e aprofundando. Isso, o ideal é fazer pelo menos umas 2 vezes por semana, tá? Essa elevação da consciência, que é justamente tu trazer, né? Por exemplo, eu vou pegar a questão das mães, né? Uma dor das mães, de ter que realmente abandonar suas profissões por ter que optar, né? Entre seguir a carreira ou ficar em casa cuidando dos filhos. É uma dor das mães, né? De ter que escolher isso. Não deveria escolher. Então, eu trago essa questão dessa dor e como eu consigo resolver, né? No meu caso, com o digital, tu consegue juntar os dois. Tô eu aqui, dando aula para vocês, e o Pedro aqui no lado, na cama, que acabou de acordar, e tá aqui perto de mim enquanto eu tô trabalhando. Então, essa dor eu trago no meu dia a dia também através da conexão. Então, isso fazendo umas 2 vezes por semana também tá bem bacana. E depois, a gente tem aquele que é o principal, né? Que é a tríade da consciência, que aí tu já trabalha mais a questão, falando, né, numa linguagem um pouco mais técnica, é o topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Aqui tu vai trabalhar a questão do fundo de funil. O topo de funil é o arroz com feijão. Alguém viu lá, de repente, um ritual, se interessou e quer usar no dia a dia. Vai entrar no teu perfil, vai ver que tem bastante coisa interessante, mas daqui a pouco ele não vai agora, nesse momento, comprar o teu produto, né? Tu vai ter que trabalhar a consciência desse seguidor ali até ele entender que ele precisa do teu produto, do teu serviço. Já na parte da elevação da consciência, é alguém que já tá ali namorando, né? Ou fazendo análise sensorial do teu produto ou serviço por algum tempo. Tá ali, olhando os teus stories, olhando os teus destaques, tá vendo que tu tem um produto, me interessa, mas não me convenceu ainda. Esse é um meio de funil. E agora a gente, com esse tipo de sequência, a gente trabalha a tríade da consciência para o fundo de funil, que aí é a pegada mesmo de venda. O objetivo aqui é trabalhar a questão, tu tem uma dor, eu tenho um problema, eu sei como resolver e tu tem que fazer tal coisa. É bem assim, é essa jogada. A jornada do herói é basicamente nisso aí. É pegar a dor, mostrar que tu tem uma solução e como ele tem que fazer e já jogar ele para a solução. Então, essa toda é a jornada, né? A tríade da consciência. E nessas publicações, vocês vão colocar uma chamada de ação. Então, nessas publicações aí, eu digo uma vez por semana, de repente a cada 15 dias. É interessante tu ter uma sequência dessas com uma chamada de ação no final. Essa chamada de ação é o que vai vender ou vai agendar o teu produto, que aí vai direcionar ou para o WhatsApp ou para tua página de venda, que vai ter aquele impacto realmente no teu financeiro. Então, isso, ao longo das tuas publicações, tu vai avaliar as que melhor deram resultado e tu vai deixar salvo nos destaques. Por exemplo, eu vou fazer um lançamento, tá? Eu estava conversando ontem com uma aluna minha sobre um produto que ela comprou um curso e como ela estrutura, né, essa questão do lançamento. Tu pode fazer o lançamento dentro do teu feed e pode fazer o lançamento dentro dos stories. E isso tu pega e salva no destaque, para mais adiante vender de forma automática para aquele consumidor que está chegando. Então, vai dar serviço no início, sim, porque tu tem que mostrar essa estrutura, tu tem que validar ela, mas depois que ela tiver validada, tu só vai melhorando. Então, a própria modelagem, ela é assim que funciona, né? Hoje tu pega o que funciona, melhora e traz para tua realidade. E tu vai fazer isso o tempo todo também no teu perfil. Então, tu vai começar
com uma sequência que tu vai olhar e tu não vai achar muito interessante. Mas o mais importante, pessoal, vocês precisam ter consciência, tá? Porque a gente tem um problema que é a síndrome do perfeccionismo. A gente pensa que todo mundo que tá dentro da nossa rede social tem o mesmo conhecimento que nós. E às vezes a gente não entrega o básico porque acha que as pessoas entendem no básico. E não, a gente precisa falar com todo mundo, desde aquele que está iniciando até aquele que está bem no fundo do funil. Então, eu tenho que ter uma comunicação com todo o meu público. E a questão de tu ter uma estrutura que vai te gerar uma venda no automático é justamente essa comunicação com todos. Eu trabalho a consciência, essa tríade, né, da elevação da consciência em todos os públicos. Aquele que está chegando agora, que não entende muito bem o processo, que não sabe como funciona, não conhece a Gláucia, vai se conectar de repente com o Buda que está ali atrás, com o verde, com a minha luz, vai se conectar com a minha voz, ou vai se conectar com alguma publicação que eu fiz, ou com algum history que eu fiz, com alguma receita, com algum shot, com algum ritual. Então, vai se conectar com o meu arroz e feijão. E a partir daí, eu tenho que pegar esse público e ir mostrando de que eu tenho sim um produto, eu resolvo um problema que ele tem, eu pego a dor dele, né? E vou trabalhando essa consciência até ele consumir o meu produto. Então, essa técnica, né? Essa sequência de history que realmente vai vender de forma automática. Mas a forma automática, ela não vai se fazer sozinha, né? Dá pra vender sem aparecer, dá. Não entrega muito, eu já fiz testes, tá? Eu acho que tem uma interação boa em alguns casos, mas a melhor entrega é quando tu tá aqui fazendo um vídeo rapidinho, ou uma foto tua da situação, a conexão, como eu falei na aula 1, né? Em épocas de inteligência artificial, as pessoas estão sentindo falta dessa essência, dessa verdade, né? Desde que seja leve, espontânea, não precisa ser perfeita, não precisa ser cheia de estúdio perfeito, de identidade visual, desde que seja uma coisa verdadeira. Então, isso está crescendo bastante, tá? Basicamente, essa questão das sequências, né, que eu queria trazer para vocês sobre os stories. Mais adiante nas aulas eu vou trabalhar mais detalhado isso para a gente montar uma estrutura para os destaques, né, para a gente ter toda essa elevação de consciência dentro dos destaques. Se vocês quiserem dar uma pesquisada também lá no meu Instagram, tem bastante conteúdo, tem vários destaques que eu trabalhei essas sequências, tá? A sequência de conexão, a sequência de boas-vindas, que é o arroz e feijão, a sequência de rotina, a sequência de valorização da marca. Tu pode contar uma história também do cliente teu, tu pode contar como tu resolveu um problema daquele cliente, se tu é prestador de serviço, através de uma jornada de herói, contando. As pessoas, elas se conectam muito mais quando tu conta a história dos outros e traz a tua pra dentro, tá? Quando tu pega um exemplo de um cliente teu, eu vou pegar um exemplo de uma cliente que ela tinha muita dor na cervical e na lombar. Ela, pra vocês terem noção, eu atendi ela 3 vezes por semana, tanta dor que ela tinha. E nada resolvia. Ela fazia fisio, osteopatia, fez a ressonância, não resolvia, né? Tanto é que eu cheguei a trabalhar a questão do feminino dela, porque era uma coisa que psicossomatizou demais no corpo e às vezes não tá relacionado só na parte física, né? Tu tem que trabalhar toda a parte de consciência e a parte do espiritual e do mental também quanto a essas dores. E ela, quando ela chegou, o objetivo dela era simplesmente a parte estética. E no decorrer da jornada dela, né, comigo, eu fui desenvolvendo a minha trajetória com ela e a minha história, a minha jornada de herói com ela foi justamente essa questão. Então, ela chegou porque ela queria mudar o físico, a parte estética. No final, nós estávamos tratando toda a parte emocional e a parte terapêutica, porque é ali que estava a raiz do problema. Então, até na parte de prestação de serviço, a gente faz a jornada do herói que a gente vai entregar aqui nos stories e nos destaques. Então, é bem essa consciência. Então, eu não sei o que postar. Pega a história de um cliente. O cliente me procurou e através da minha a avaliação, da minha ficha de anamnese, da minha conversa, eu identifiquei uma dor e eu consegui resolver o problema e não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo ou ele melhorou. Tipo, traz essa realidade, entendeu? Dentro
dos stories. Isso é bem importante e isso conecta bastante, porque as pessoas começam, opa, resolveu o problema dele. E o problema dele é bem parecido com o meu. Então, eu acho que ela pode resolver o meu. E ela começa, esse público começa a se interessar mais com o conteúdo. E começa a interagir mais. E nessa interação, tu vai entregando mais. E isso a constelação, ela explica de maneira linda, né? Que é o equilíbrio caótico, que é justamente o equilíbrio entre dar e receber. Porque eu chego em algum lugar ou em alguma pessoa, eu vou tomar um pouco dela e ela vai tomar um pouco de mim, né? E o equilíbrio caótico, que é o crescimento, é a gente seguir. Eu entrego um pouco mais, ela pega um pouco mais. Entrega um pouco mais, pega um pouco mais. E aquilo vai crescendo. Então, esse é o objetivo, né? De tudo. A gente inicia, como eu falei na aula 1, a gente não precisa enxergar toda a trajetória. Basta a gente ter consciência do que a gente é e do que a gente carrega e enxergar o próximo passo. Os outros consequências, com certeza, eles vão vindo na sequência do desenrolar do teu movimento, que é bastante importante. Então, essa é a parte mais importante que eu queria trazer nos stories, tá? Eu vou salvar também, de repente, uma aula mostrando isso no próprio Instagram, para ficar mais claro para vocês. E assim que eu tivesse esse conteúdo aí salvo, eu compartilho com vocês. Eu vou trazer a aula 3, tá? Que nem eu falei, trabalhando bastante a parte de destaques. A partir da aula 3, a gente já vai ter toda a estrutura de feed, a parte de history e de destaque e toda a parte de biografia e foto, é a que eu mostrei na parte 1. A nossa estrutura ela vai estar pronta. A aula 4, ela vai ser basicamente sobre aplicativos que a gente vai utilizar para desenvolver esses conteúdos, tá? Então, eu vou trazer alguma coisa sobre os aplicativos, sobre ferramentas que a gente pode usar, né? Como usar qual seria a melhor estrutura para aplicar. E tira dúvidas, tá? Depois dessa aula aí das ferramentas, a ideia é a gente se reunir e tirar as dúvidas de vocês com a aplicação. Então, é importante que vocês assistam a aula, analisem como as mudanças que vocês têm que fazer no perfil de vocês, vão fazendo aos poucos, para ir tendo essas dúvidas, para quando chegar na parte de tirar dúvida, vocês conseguirem saná-las, tá? Então, esse é o objetivo desses encontros. Eu espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo. Qualquer dúvida, manda no grupo aí que a gente responde na medida do possível. Obrigada!